Nesse vídeo aqui eu vou falar para vocês como foi o meu primeiro ano de internato, certo? Ainda não acabou, agora nesse vídeo a gente está em novembro, mas começou em janeiro, então já tem um certo tempo, 11 meses, certo? Então já vivi bastante coisa, passei por todos os rodízios, todas as áreas, menos urgência e emergência, então dá para falar bastante para vocês sobre as principais áreas do internato, certo, gente? Então vamos lá, eu comecei o ano em pediatria, certo? Pediatria foi maravilhoso. O que eu recomendo que você saiba em pediatria é o que? Calcular a dose de medicamento. Não pode chegar no estágio sem saber dose para criança, certo? Senão você vai ficar perdido. Como é que vai fazer uma receita sem saber calcular a dose? Então revisa isso antes, é importante. Eu não fiquei em hospital de pediatria específico para criança. Eu fiquei em UPA e também fiquei em UBS. Gostei disso porque quando eu me formar, eu não quero ser pediatra, certo? Adoro e respeito muito a profissão, mas eu até gostei muito do estágio em si. Mas não é minha praia, não é minha vibe, então não quero ser pediatra. Então quando eu me formar, eu vou trabalhar justamente em UPA e em UBS e devo atender crianças, né? Então foi bom por conta disso, que eu tive uma experiência focada justamente com o que eu vou trabalhar quando eu me formar. Então assim, se você puder, se você não quer ser pediatra e puder ir para a UPA e para a UBS, vai ser bom que você vai justamente aprender o que você vai trabalhar no seu dia a dia quando você se formar, certo? Então assim, pontos positivos da pediatria e que você tem que saber fazer quando chegar lá é o quê? Primeiro, as doses, né, como eu já disse. Segundo, as doenças mais prevalentes da pediatria. Tem que saber tratar uma escabiose, vulgo sarna, certo? Escabiose, IVAs, metade dos atendimentos é isso. Doenças de pele ou então IVAs, doenças também de gastrointestinal, certo? Diarreia, vômito, constipação, é bem comum em criança. Então se você souber passar remédio para diarreia, remédio para vômito, remédio para dor abdominal também, tratar a sarna e tratar essas doenças mais prevalentes do sistema respiratório, como gripe ou então resfriado, você já está muito bem mesmo. Vai ser mais fácil para você. E assim, isso é um ponto positivo porque acaba que você vai pegando a prática. As crianças, elas têm as doenças mais prevalentes da faixa etária delas, né? Então assim, você vai pegando a prática e vai ficando algo já rápido de se fazer, certo? Também é importante saber tratar catapora, saber tratar conjuntivite, certo? Tudo isso. Eu não peguei nenhuma doença. Acho que eu peguei só gripe durante pediatria. Atendi algumas sarnas, mas não peguei nenhuma vez. Era meu maior medo, juro. Meu maior medo era pegar alguma doença de pele que coça. Então, assim, foi bom. Foi um ótimo rodízio. Deu pra aprender muito. Tive boas preceptoras. Gostei de ter ficado em UPA e de ter ficado em UBS. Fiz bastante puericultura. Muito fofo os bebês. É maravilhoso, assim. Foi um bom rodízio. Não foi cansativo, não achei cansativo. A prova do internato foi difícil, não foi fácil, bem específica, mas eu estudei por questões principalmente e aí eu consegui me sair bem. Na prova de pediatria eu acertei 26 das 30. Então assim, foi bom, porque o nível da prova estava alto, estava bem difícil. Muita gente não acertou, tipo, nem 20, entende? Foi complicada essa prova. Então assim, um ponto muito positivo do rodízio de pediatria também foi eu ter estudado por questões. Eu acho que nesse rodízio de pediatria eu só assisti aula e resolvi questões, mas eu não li nada de teoria, o que foi meio doido assim, né? Mas esse ano praticamente todo eu não estudei por teoria. Só agora que eu tô rodando clínica médica que eu tô lendo a teoria, porque é algo mais denso, mais pesado. Mas assim, foi aula e questão, aula e questão, aula e questão. Muitas questões, principalmente. E deu certo. Então assim, pediatria foi isso. Não tenham medo de pegar as doenças das crianças, certo, gente? Porque se vocês tiverem com a imunidade boa, vocês não vão pegar. Eu não peguei. Então, só peguei gripe mais normal. Se vocês forem vacinados também é tranquilo para vocês. Aprendam as doenças dermatológicas, doenças do sistema respiratório e também do trato gastrointestinal. Pronto. Basicamente, quase tudo é isso, a não ser que você vá para um hospital bem específico de pediatria, que tenha doenças raras. Aí realmente você vai ter que estudar mais a fundo vários tipos de doenças, né? Mas, em geral, é isso, criança tem isso. Essas
três principais doenças que eu falei pra vocês. No trato respiratório, no trato intestinal e também na pele. Depois, gente, eu rodei APS. E APS foi muito bom. Foi maravilhoso. Deu pra aprender bastante. Eu fiquei na APS São José, que é em Manaíra, com o Dr. João. Foi muito bom. E a doutora Josefa. Só que assim, foi muito cansativo, sério. Era muito paciente por dia. Foi o rodízio que eu menos consegui estudar. Foi assim, todo mundo disse que a APS é férias. Ah, a APS é férias, é tranquilo. Não tem final de semana. Mas durante a semana é muito corrida, é muito paciente. Eu não tinha tempo de parar pra resolver questão lá durante o estágio, que às vezes eu consigo fazer isso quando eu tô esperando o preceptor chegar, ou então em cirurgia eu fiz muita questão. Cirurgia foi o rodízio que eu mais estudei. Agora a APS não tinha tempo pra isso não, era muito corrido, cansativo. E era manhã e tarde, era muito paciente. Agora deu pra aprender bastante, muito bom. O que é que você tem que saber pra APS? O que é que você não pode, esquecer e ir pra APS sem saber? Primeiro, gente, fazer receita, né? Tem que saber fazer receita. Isso parece meio óbvio, mas tem gente que chega no internato sem saber fazer receita. Não julgo, certo? Mas é bom saber fazer, certo? Saber qual tipo de remédio é na receita branca, qual é na receita especial, qual é na receita azul. Então é bem importante vocês saberem essas diferenças, certo? Dose de remédio também, pelo menos os mais importantes. Você vai aprendendo com a prática. Eu cheguei sem saber dose de muitas coisas. Claro que dipirona é ok. Esses mais prevalentes, você sabe. Mas assim, você vai aprendendo com a prática também. Aqueles que você não decorou ainda, isso é normal. Na minha faculdade, que é a AF, eles liberam o whitebook. Isso me ajudou muito em APS. Eu usei muito o whitebook em APS, porque lá tem as doses certinhas, contraindicação, tudo mais. Foi muito bom. Porém, foi o rodízio que eu menos fiz questões. Então, o que é que você tem que saber em APS? Além de fazer receita, né? Saber tratar a gripe. Gente, basicamente, quase todos os dias tinha pelo menos 10 gripes, ou resfriado, ou sinusite. Enfim, doenças do trato respiratório. De novo, muito prevalente. Então, assim, o que a gente passava muito? Dipirona pra dor. Aí, se tivesse com a garganta inflamada, ibuprofeno, se o paciente pudesse tomar, né? Misturava dipirona com ibuprofeno, que pode. Porque tem. Se o paciente tiver com a garganta inflamada, ele pode sim. E a dipirona pra dor pode se misturar, certo? Vitamina C passava muito também. Então, assim, eu sempre deixava umas 5 receitas feitas, tanto para criança como para adulto de doenças do trato respiratório, certo? Asma, também tinha muito asma, tem que saber prescrever. Também passava xarope, né, quando a pessoa chegava com esses sintomas. Loratadina, com força. Tem que saber as regrinhas, se conforme a idade e conforme peso também, certo? De cada medicação. E também tinha muita doença do trato digestivo mesmo, como por exemplo, diarreia, vômito, muita gente. O que é que a gente sempre passava? Biovicerina. Eu nem sei se pode estar citando o nome dos remédios, mas enfim, ninguém tá me pagando para fazer propaganda, mas o que a gente mais passava era o quê? Biovicerina, certo? Quando tava com diarreia. Se tivesse com vômito, ondansetrona e Lufital também para os gases, né? Buscopan também. Então, assim, esses remédios tem que saber. Sempre tinha alguém com esses sintomas. Os anticoncepcionais também é bom você revisar, porque sempre tinha alguém atrás de receita para tomar anticoncepcional. Tem que saber as contraindicações, certo? Quem pode tomar tal método, quem não pode. Tal hormônio, quem pode, quem não pode, entendeu? Então, assim, tem que saber essa parte. Deixa eu ver o que mais que tinha muito. Também tinha rastreamento. Muita gente chegava pedindo exame, né? UBS, APS, isso é de lei. O povo chega pedindo logo ressonância, tomografia, exame do corpo inteiro. Então, assim, tem que saber rastreamento. A partir de que idade você vai rastrear tal doença, né? Diabetes, hipertensão, dislipidemia, câncer de próstata, câncer de mama, câncer de colo de útero. Tudo isso você tem que saber quando você vai pedir um exame. A APS é tudo. A APS, gente, tem os assuntos das provas, certo? E as provas de APS são facílimas. Não precisa estudar para a prova de APS. Pela lógica, você resolve. Juro, é fácil demais. APS 1 eu fiz 28 e na outra eu fiz 29, de 30. Então, assim, é muito fácil. Até quem não estuda nada, quase fecha a prova. Faz 29, 28, 27, entendeu? Assim, é muito fácil a prova. Você vai pela lógica. E cai muito a parte de SUS nas provas de residência. Então, assim, é bom.
você revisar para a prova estudando essas partes que mais caem na residência. Os assuntos mais que não caem tanto na residência, como telemedicina e outras coisas mais à parte, mais meio doidas assim, vocês nem estudam, sinceramente. Que vai dar certo, certo? Então, assim, APS é isso. Esses foram os assuntos que eu tive que revisar para a prática e que eu mais vi na prática. Com o tempo você vai pegando o jeito. Sejam proativos em APS, é muito importante. Chegar antes do médico e fazer já a triagem do que cada paciente está sentindo. E você vai adiantando as receitas antes do médico chegar, para quando ele chegar e o paciente entrar, ele já está com a receita dele pronta, entendeu? Na minha APS a receita era à mão, então isso era bem fácil de fazer. Eu ia anotando, fazia cada receita à mão. Quando o médico chegava, o paciente entrava, mostrava a receita, ele dava o aval dele, ou então mandava consertar alguma coisa. Então a gente tinha uma autonomia muito boa em APS, isso foi muito bom. Acho que de APS foi isso. Foi bom, mas não tive muito tempo para estudar, então, assim, foi proveitoso para a prática, sabe? Mas para o estudo, para residência, não. Mas tudo bem, porque eu também preciso aprender a prática, né? Você não pode ficar também bitolado só estudar para residência, fazer questão e esquecer da prática. Então, assim, valeu a pena, foi muito bom. E na parte de vacinação, vocês também têm que revisar muito vacinação, tanto para APS como pediatria, certo? Tem que estar na ponta da língua. E você acaba decorando com a prática. E, gente, depois eu fui pra GO, certo? GO foi o rodízio que eu menos gostei. Porque eu não tive muita sorte com os preceptores. E não tive muita sorte, acho que no hospital que eu fiquei. Porque a gente não fazia nada. Assim, só fazia o quê? Segurar a bolsa. Segurar a bolsa dos preceptores. Ou então fazer exame físico. Tipo, medir os batimentos cardiofetais, altura uterina. Isso a gente fazia. Beleza, o exame físico fazia. Mas na hora que a mulher estava tendo parto, a gente não fazia nada. Só ficava olhando. Só teve um médico, que eu gostei muito, ó, coraçãozinho, doutor Ivan, que deixou a gente fazer parto, assim, com ele do lado, obviamente, observando tudo. Deixou a gente segurar o bebê quando tá saindo, dar pra mãe. Foi muito bom. E fazer outras coisas, com aplicação de misoprostol, por exemplo. O toque vaginal também. Então, assim, você tem que aprender, porque se você tiver na UPA e chegar uma mulher tendo um parto de emergência ali de última hora, você, como médico geral mesmo, sem ser um GO, você tem que saber fazer um parto, né? Então, se no internato é a hora de aprender a fazer parto e o preceptor não deixa eu fazer um parto, eu vou aprender como? Vou ter que pedir para alguém da minha família que tá grávida deixar. Então, assim, vocês, quando forem escolher o horário do internato de vocês, se na faculdade vocês deixar, vocês têm que observar isso também. Quem é o preceptor? Se o preceptor deixa vocês fazerem as coisas, porque não adianta de nada vocês estarem num hospital de ponta, muito bom, que tem tudo, mas que você não faz nada, que só fica olhando, tá entendendo? Então, assim, já foi meu pior rodízio, porque a gente ficava mais olhando que fazendo qualquer coisa. Era bem cansativo, assim, mentalmente, porque às vezes eu passava o dia inteiro lá no hospital, não tinha onde almoçar. A gente tinha que almoçar escondido no hospital. Ó, aqui eu me revelando agora, tomara que ninguém veja. Enfim, almoçar escondido mesmo. Ou então fora do hospital. E, assim, pra quem passa todos os dias fora de casa, ficar comprando almoço todo dia é inviável. Então tinha que levar o almoço. A gente levava o almoço e muitas vezes comia sem esquentar e escondido onde dava. Então era desse jeito. Em relação ao que você tem que aprender e estudar, óbvio, tem que saber o quê? Exame físico da gestante. Fazer as manobras de Leopold, altura uterina, palpação, tudo mais, certo? Isso aí, exame físico é imprescindível. Em qualquer rodízio, tem que saber fazer exame físico, certo? Tem que saber também as vacinas da gestante, o pré-natal. A gente fazia muito pré-natal também. Pré-natal de alto risco, diabetes mellitus na gestação, hipertensão. Qual é o remédio que vai dar quando a pessoa tem hipertensão? Vocês sabem, né? Não pode usar Iecbra. Então, assim, passava muito metildopa. Aí também tinha que saber as emergências hipertensivas, sulfato de magnésio, DPP e PP também, que é descolamento prematuro de placenta e placenta prévia também. Isso também sempre cai nas provas, tinha que saber isso. Gestação também, os estágios da gestação, certo? Tudo isso, as doenças ginecológicas também, de corrimento e também de úlcera, que é muito na prática e também tem que saber para a prova. Então, assim, esses foram os assuntos principais, mais prevalentes que eu vi na prática de GO. As fases do parto era mais para a prova mesmo, na prática você quase não fala sobre isso e quase também não vê isso. Porque é tudo tão corrido, assim, tão rápido, e acontece, às vezes as coisas acontecem tão simultaneamente que, enfim,
essa parte de fases e tudo mais é mais teórica do que prática mesmo. Então, essas foram as principais pontuações que eu tenho para falar de GEO. A prova foi fácil. Assim, caiu muita coisa de contracepção na minha prova. Eu errei todas as questões de contracepção. Revisei muito as contraindicações de contraceptivo, certo, em GEO, porque perguntam muito. Eu só fiz 25 nessa prova de GEO de 30. Foi bom, assim, o meu estudo eu consegui revisar bastante, é porque na hora da prova eu errei besteira mesmo. Às vezes você estuda, mas na hora da prova você comete uns deslizes, que é normal, acontece com todo mundo. Então eu recomendo que vocês procurem preceptores bons em GEO, se a faculdade de vocês permitir, porque nesse rodízio de GEO é muito importante que vocês façam as coisas, certo? Depois, gente, eu fui rodar cirurgia. Cirurgia, gente, nossa, foi o melhor até agora. Porque, gente, eu estudava muito. Eu não gosto de cirurgia, certo? Detesto cirurgia. E acabava que o horário também começava tarde, tipo 9 horas da manhã. A gente podia chegar 9 horas da manhã, era uma paz. Não tinha pressa, não tinha que acordar 4 horas da manhã. E eu estudava muito, fazendo questões. Quando eu chegava lá no estágio, que tava esperando o preceptor chegar, ou então entre uma cirurgia e outra, eu pegava meu celular e ficava resolvendo questões do Estratégia Med. Inclusive, temos cupom de desconto no Estratégia Med, certo? O meu cupom é Laura Costa. Vocês ganham desconto em todos os cursos do Estratégia Med. E eu usei muito o Estratégia Med durante o rodízio de cirurgia. Na verdade, o internato inteiro eu usei. Eu comprei o banco de questões deles desde o início do internato. Eu aproveitei uma promoção que teve em janeiro. Nem era embaixadora deles na época. Eu vim virar depois das férias. Demorou um tempo ainda. E assim, eu usei muito o banco de questões no rodízio de cirurgia porque tinha tempo pra isso. Entre uma cirurgia e outra demora. Nem todas as cirurgias eu entrava, porque no hospital que eu tava era muito bom. Tinha residente e tinha instrumentador em todas as cirurgias. Então assim, às vezes nem precisava o interno entrar, também às vezes ficava muita gente pra entrar na cirurgia. Já entrava o médico, aí às vezes o auxiliar do médico, o residente, o outro residente e o instrumentador. Então assim, já entrava muita gente, às vezes não precisava nem que eu entrasse. Aí eu ficava o quê? Resolvendo questões pelo próprio celular no aplicativo do Estratégia Med. Foi maravilhoso. Foi muito bom mesmo esse rodízio, foi bem proveitoso assim para o estudo, para cirurgia nem tanto, mas eu não fiquei muito chateada com isso, porque eu não quero cirurgia, não vou fazer cirurgia, entendeu? Eu vou fazer o quê? Ponto, quando alguém chegar precisando fazer ponto, se eu tiver, por exemplo, na UBS ou na UPA, ponto, eu consegui fazer no hospital de trauma, eles deixavam, então assim, beleza, aprendi o que eu preciso fazer depois que eu me formar. Eu não quero ser cirurgiã, então eu aproveitava muito para estudar, ó. E gente, conheci médicos ótimos e inclusive residentes que são legais, gente. Conheci uma residente lá muito legal, Camila. Para quem diz que todo residente é chato, aí tem as exceções. Então assim, foi bem proveitoso. O que é que você tem que saber no rodízio de cirurgia? Saber fazer ponto, pelo amor de Deus. Porque às vezes você entra na cirurgia e o cirurgião diz assim: pronto, fecha aí pra mim. E tira a luva e sai. Aí você tem que se virar nos 30. Então assim, saber fazer ponto. Se nunca fez um curso de... Ponto que eu digo é sutura, tá? Se nunca fez um curso de sutura, talvez seja a hora de fazer antes de começar o internato. Ou então você mesmo compra aquelas peles de mentira e compra os instrumentos, aprende a fazer sutura. Ou então na própria faculdade, a minha mesmo, eu acho que deixa treinar lá a sutura. Fazer sutura é importante, pelo menos um ponto simples, certo? Mas vá tentar aprender também alguns outros, certo? E cirurgia, basicamente, o que é que eu via mais no hospital que eu tava? Muito câncer, abdômen agudo também. Eu fiquei na sala vermelha do hospital de trauma, então tinha muita queda, certo? Às vezes AVC. Então assim, pra prática em si, é você saber noções básicas também de anestesia. Eu tive estágio de anestesia, então noções básicas de anestesia, ventilação, intubação, certo? Saber o passo a passo certinho, como é que faz uma boa ventilação, manobras de via aérea, tipos também de ventilação que você vai fazer, por exemplo, quando é que você vai entubar um paciente, quando é que você não vai, qual é o passo a passo, entendeu? A parte de cirurgia em si, quem faz mais é cirurgião mesmo. Dificilmente assim confiam no interno pra, sei lá, abrir uma pele, mas fechar eles deixam, certo? E também o residente faz muitas coisas, porque acaba que a prioridade fica para o residente mesmo, certo? E também pra prova, gente, caiu um pouco de tudo.
que tinha lá nos temas, eu acho que o meu foi tema A, só que caíram algumas questões do tema B. Em pediatria isso também aconteceu. Então, assim, no final das contas, se você tiver tempo de estudar tudo, você estuda tudo, certo? Porque pra você que não é da AF, na minha faculdade, as provas são divididas em temas A e temas B. Só que acaba que no final das contas, às vezes, cai tudo nas provas. Então, é bom estudar tudo. Abdômen agudo, bem importante, ATLS, certo? Exame primário, exame secundário, avaliação primária e secundária. E também saber fazer sutura. Basicamente é isso. Cirurgia é muito tranquilo, muito de boa. A não ser, claro, que você rode no Edson Ramalho, que é o hospital aqui da minha cidade lotado. Aí lá vai ter muita coisa pra você fazer. Depois, gente, agora eu estou em clínica médica. Clínica médica tá maravilhoso. Acho que não teve nenhum estágio. O único rodízio que eu não gostei foi GO mesmo. O resto eu amei. Clínica médica, eu estou no Edson Ramalho, que tem muita coisa pra fazer. Foi escolhido propositalmente pra eu ter muita coisa pra fazer mesmo. Porque, como eu quero clínica médica de residência, então eu queria estar no hospital que tivesse muita coisa de clínica médica pra aprender diversas coisas. Eu já peguei síndrome nefrótica. Basicamente, eu peguei um pouco de doença de cada parte do corpo humano. Tumor de cérebro, certo? AVC também. Infecção urinária. Um monte de coisa, de diabetes, da clínica médica tem lá. Lá é um hospital grande, tem hemodiálise, tem várias coisas. Então, assim, é bom pra aprender. Na parte do que você precisa saber pra clínica médica, tem que saber evoluir um paciente, certo? Tem um curso do Estratégia Médica, o curso pré-internado, que é gratuito, inclusive. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Que nesse curso do Estratégia, eles ensinam como você vai fazer uma evolução do zero, certo? Eu não sabia fazer evolução antes de chegar no internato. Eu assisti esse curso, consegui me sentir mais segura e consegui tranquilamente fazer uma evolução lá no dia, certo? Porque às vezes chega o paciente novo e você tem que fazer a evolução do zero. Então, assim, tem que saber fazer uma evolução, saber prescrever medicação. Aí o Whitebook vai te ajudar no início, certo? Tem que saber também quais são as contraindicações dos antihipertensivos. Quais antihipertensivos eu não posso usar quando o paciente tem alguma lesão renal, alguma doença renal crônica. Entenderam? Síndrome nefrótica. O que é que eu não posso usar nesses pacientes? Então, assim, clínica médica é um mundo. São muitos assuntos. Você, sinceramente, tem que estudar tudo. Não tem assim, revisa e tal assunto. É tudo. Muita coisa. Tanto é que na prova, ainda vou fazer a prova de clínica médica. Cai muita coisa. É muito assunto. É a parte de endocrinologia, certo? Tireoide, hipófise, pâncreas. É a parte do sistema renal. Síndrome nefrótica, nefrítica, glomerulopatias, doença renal crônica, lesão renal aguda. É a parte de pele também, psoríase, dermatite atópica, é diabetes, é hipertensão, é muita coisa mesmo. Tem mais coisa que eu tô esquecendo de falar aqui, enfim. Então, na parte de clínica médica tem que estudar muito. Eu nunca estudei tanto como eu tô estudando em clínica médica. Tem que sair cedo pra evoluir os pacientes antes do médico chegar, né? Então, assim, eu tenho que estar lá no hospital, tipo, 6h30, 6 e pouquinho. Aí eu acordo antes, 4 e pouca, reviso antes de sair, me arrumo e saio. E espero a médica chegar pra evoluir também. Quando ela chega, ela corrige a evolução. A médica muito boa que eu tô, lá no Edson Ramalho, perfeita. Se quiser, eu vou até dizer o nome, é Larissa o nome dela. Quando for escolher lá no horário, né? Porque os preceptores bons a gente tem que propagar para as pessoas saberem que são bons, né? Os que são ruins, eu não falo o nome porque eu não posso também correr o risco de levar processo por estar falando mal das pessoas. E também não posso me submeter a esse tipo de coisa, né? Então, assim, os ruins eu não falo o nome, os bons eu falo. Aí vocês veem quem são os bons para vocês escolherem os bons, né? Então, assim, tá sendo cansativo, mas muito gratificante, muito bom, porque eu tô aprendendo muito. Quando o estágio ele é cansativo, mas você aprende, acaba que fica bom, porque uma coisa compensa a outra. O ruim é quando é cansativo, como era o de GO, e a pessoa não aprendia nada, não fazia nada. Aí era ruim. Em GO também consegui fazer muitas questões, certo? Então, gente, basicamente nesse vídeo é isso, certo? Eu ainda não fiz a prova de clínica médica para dizer para vocês como é que foi, mas dizem que é uma das mais difíceis. Vamos ver se vai ser tão difícil assim como falam. Às vezes eu acho as provas da minha faculdade mais difíceis do que as provas de residência. Juro a vocês. Mas sempre dá certo no final, certo? Se tiverem alguma dúvida sobre o internato
ou se algo ainda não ficou tão claro, vocês podem falar comigo. No próximo ano eu vou rodar urgência e emergência, SAMU e também psiquiatria. Eu vou dizer pra vocês, faço outro vídeo falando sobre esses rodízios, certo? Mas se tiverem alguma dúvida, vocês podem falar comigo também pelo Instagram. Vou deixar meu Instagram aqui na descrição do vídeo, certo? Obrigado e até a próxima.